Olá pessoal, espero e desejo que cada um de vocês esteja bem, viu? Vocês sabem que eu acabei faz pouco tempo, né? Faz acho que 1 hora que eu cuidei de uma pessoa que não estava bem. Foi fazer exercício, foi fazer massagem e não estava bem, né? Estava sentindo muitas dores, né? Muitas dores, né? Estava sentindo mal-estar. E eu fui fazer um trabalho de cromoterapia. Falar, cromoterapia, o que é isso, né? Na verdade, né? Na verdade, só para explicar o que é cromoterapia que a gente faz isso, né? Já faço um trabalho de cromoterapia já desde 2005, quando eu estudei profundamente sobre cromoterapia. Mas você sabe que as cores, né? A cor azul, cor verde, cor amarela, tudo, são efeitos, né? O que realmente causa o efeito do azul, do verde, do amarelo é o que? É o calor, é a frequência. É um trabalho, né? A luz, né? São fótons. A gente sabe que ou é onda ou partícula. O próprio Einstein, quando ele conseguiu o prêmio Nobel através do experimento fotoelétrico, né? Ele radiou um tipo de energia, um tipo de vibração de uma das cores, no violeta, por exemplo, no metal, e arrancava realmente os elétrons, né? E por que arrancava os elétrons? Porque a radiação, muitas vezes, também é onda e partícula dessa vibração do violeta, do azul. Então, é como nós somos componentes, nós temos o nosso corpo, né, que é uma constituição de células, né, uma constituição também de elétrica, né, os nossos nervos, nossos neurônios, nosso coração, né, uma questão elétrica, né, uma composição aí dos átomos que de certa forma tem os elétrons, né, na sua rotatividade, né, os nossos próprios, nossos prótons, nossos nêutrons. Então nós somos constituídos de matéria, né? Nós vibramos e muitas vezes as células, as moléculas que são compostas por associação de átomos, né? É a questão dos elementos químicos, né, que de certa forma se unem, criam as moléculas, criam as células, né? E muitas vezes esses elétrons, de certa forma, principalmente numa cirurgia, houve uma desunião, houve um desequilíbrio energético ali, um desequilíbrio, né, de certa forma, elétrico, né? E o que acontece quando você radia, né? Radia uma cromoterapia numa célula que está realmente, né, num sistema que está desregulado, né, num sistema que está realmente em desarmonia, não é? Que está fragilizado. Então é radiar energias, radiar, né, os fótons, os elétrons, né, naquele campo para que você ative, não é? Eu fazendo um trabalho com terapia hoje, né, nessa pessoa que não estava bem, né, quando eu comecei a fazer o trabalho, eu senti, né, uma comunicação com o campo dela, como se ela tivesse muitas coisas ressonando sobre ela, né? Ela esteve numa festa no sábado, né, e acabou, de certa forma, tendo esse nível de comunicação, né? Uma pessoa muito sensitiva. Então, você fazendo esse trabalho, de certa forma, radiando, né, como se cria um nível de comunicação, né? E aí você percebe, né, uma comunicação muito grande que está sobre a pessoa. Então, isso, de certa forma, é bom que a gente compreenda, porque isso é ciência. Isto é ciência, né? E muitas vezes, tantas e tantas, né, sejam artistas, sejam aqueles que mexem com a arte, né? Sejam aqueles, né, que mexem com a saúde, sejam muitas mulheres, né? Mulheres que têm o seu sistema, o seu organismo próprio para ter um nível de percepção muito maior do que, né, o gênero masculino. Então eles criam um nível de passividade muito maior, que é uma sensibilidade, que é uma capacidade de comunicação. Então muitos, na sua passividade, acabam trazendo, sentindo,
muitas ressonâncias, forças que ressonam sobre ela que estão em baixa vibração. E essas baixas vibrações muitas vezes confundem. A pessoa começa a ter um pânico, um medo, porque está sentindo coisas que parece que é dela. Começa a ter pensamentos, sentimentos diferentes que acabam achando que tem bipolaridade. Ou, muitas vezes, né, a pessoa entra numa tristeza, uma depressão, porque entra numa sintonia de baixas vibrações, melancolia, tristeza. E o nosso mundo, a gente sabe que está rodeado por esses problemas, essas dificuldades, não é? Então é importante que a gente compreenda que nós temos esse nível de comunicação, essa nossa passividade, que precisa, de certa forma, ser um pouco equilibrada, né? A gente tem que equilibrar com um lado ativo nosso, né? Por isso que meditações, orações, sabe? Mantras, né? Músicas, né? Buscando sair e entendendo que muitas vezes se você estiver quietinho, né? Você consegue sentir a sua vibração. E às vezes você sente determinadas comunicações, determinadas forças estão ressonando sobre você, né? E isso é importante, que você, de certa forma, até numa natureza, até porque perto do mar, muitas vezes a gente consegue ter um alívio, não é? Né? Porque é um campo, de certa forma, aberto da natureza, tem uma influência muito grande, né? Porque a gente vai em campos abertos, né? Mas campos abertos onde o ser humano está ali vibrando o que ele pensa, o que ele sente, os seus desejos, aí aquele nível, né, de comunicação, né, aquele nível de relacionamento que se cria, né, com muitos movimentos que às vezes não estão em paz, e você capta isso e fica aquilo ressonando em você. Por quê? Porque se você, de certa forma, conviveu com as pessoas, você abriu um campo do quê? De informação. E a informação daqueles para você é o que cria o entrelaçamento. Esse entrelaçamento quântico é através do quê? De duas partículas que às vezes são informações. E às vezes você, nesse movimento aberto, em onde muitas mentes estão ali, de certa forma, vibrando, você, na sua passividade, aflorado, captou aquelas informações e aquilo vai estar ressonando. O meio é ativar o seu pensamento, né? O pensamento e o comando, né? Porque a energia é a transformação da matéria. Então, pensar em Deus, determinar que tudo aquilo que de certa forma seja ligado, que seja realmente transmutado, ir para a natureza, sentir a natureza, vibrar a natureza, ir perto do mar, porque esses campos abertos na natureza têm aí também uma influência muito grande sobre nós, mas são campos realmente muito mais leves, né? São campos, de certa forma, de atuação para o equilíbrio e harmonia do ser, né, do ser humano, né? Então é importante que a gente entenda que essa nossa passividade precisa ter o controle através do quê? Do lado ativo. Então procure, né, despertar, desenvolver, né, técnicas de manhã à noite que você possa, enfim, se fortalecer e assim ter uma qualidade melhor de vida. Que Deus abençoe e fortaleça a todos.